por Deus. Versículo 1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, irmãos, como a mensagem é para jovens, mas essa é uma mensagem que ela se estende a todo servo de Deus. A primeira coisa é entender que o tempo que nós temos é um tempo debaixo do céu. Acima do céu não existe o conceito de tempo que nós temos. Para Deus não há passado, presente ou futuro. Deus está em todos esses tempos. Deus está no passado, no futuro, no presente. Ele é onisciente, Ele é onipresente e onipotente. Mas para nós há uma determinação para todo o propósito. Então, irmãos, nós precisamos entender a primeira coisa: quem é que determina o tempo? Por que determina esse tempo? Deus é quem determina esses tempos, e Deus determina com um propósito. Irmãos, Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Ele não é surpreendido como nós. Nós somos surpreendidos muitas vezes. Algum tempo atrás, ninguém esperava, talvez, boa parte da população não esperava uma pandemia. Deus já esperava, porque Ele já sabia que ia acontecer. Deus sempre está além daquilo que nós conseguimos compreender. E Ele determina um tempo por conta de um propósito. Eu preciso que você olhe para cá e entenda isso. A determinação que Deus faz é com um propósito. Portanto, o crente deve viver, irmãos, aleluia, com um propósito. Todo crente tem um propósito. Qual é o propósito, irmão? É ir morar no céu. E para esse propósito virá um fato, uma realidade. O Espírito Santo de Deus está nos ajudando. Ele está nos conduzindo. Porque o tempo da igreja na terra é determinado. Você não pode se esquecer disso, jovem. Você não pode se esquecer disso, esposa, marido, filho, filha. O tempo da igreja na terra é determinado. Significa que tem um começo, um meio e um fim. Haverá um fim de todas as coisas. Quando a gente lê, quando a gente pensa isso superficialmente, parece simples, mas não é. Há um tempo determinado. É, portanto, o tempo, aleluia, de se consertar, o tempo de adorar a Deus com todo o coração é agora, é hoje. Porque já está determinado os dias da igreja nesta terra. Já está determinado os dias do povo de Deus neste lugar. E isso é motivo de alegria, aleluia, para alguns, e para outros é tristeza. Quando chegar o fim, quando essa determinação tiver um fim, essa questão de tempo, irmãos, é muito perigoso para o crente, porque aqui todo o texto fala que há um tempo de plantar, um tempo de colher, um tempo de chorar, um tempo de rir. E nesses tempos, aleluia, o crente ele é tentado a mudar de propósito. O crente ele é tentado a sair do propósito de Deus para a vida dele. Quando nós nos recordamos no Antigo Testamento, Israel tinha um propósito de Deus ali. Tinha um propósito de Deus e o povo não entendia o propósito do Senhor. Quando chegava o tempo ruim, eles já começavam a desviar do propósito de Deus, já começavam a adorar outros deuses. Irmão, preste atenção, não mude de propósito, aleluia. Deus está nos falando nessa noite: permaneça no propósito, não importa o tempo, permaneça no propósito, aleluia, porque o tempo é determinado. E nós temos que entender que é debaixo do céu que é determinado as coisas. Nós temos o tempo de adorar o Senhor. É para a gente adorar todo dia, mas nós temos as nossas fragilidades. Tem a hora de lavar roupa, tem a hora de varrer a casa, tem a hora de trabalhar, tem a hora de limpar menino, a fralda, tem a hora de
de escovar o dente, tem a hora de comer, né? A gente se limita a isso, mas Deus falava no meu coração, quando, aleluia, a gente sente a presença de Deus, a gente não consegue sentir o dia todo, mas o Senhor falava comigo, imagina se você sentisse a minha presença sem se preocupar com o tempo, porque no céu, irmão, não vai ter questão de tempo. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, que nós estivermos com Ele na eternidade, não vai ter questão de tempo, porque nós sentimos a presença de Deus aqui maravilhosamente, não dizendo que não sentimos em casa, sentimos também, podemos sentir em todo lugar, mas existe uma ocasião melhor, que é quando estamos reunidos, a glória de Deus desce, temos toda a liberdade de falar em mistério, de pular, de sentir o avivamento do Senhor, sem se preocupar com a rua, sem se preocupar com a vizinhança. Mas quando nós estivermos com Ele na glória, aleluia, não vai ter questão de tempo. Nós iremos adorá-lo, nós iremos sentir a presença dEle sem olhar para o relógio, aleluia, nós iremos sentir a presença dEle de uma forma forte, sem se preocupar, aleluia, com o dia de amanhã. Nós não iremos se preocupar, irmão, nem com o sol, porque a Bíblia diz que Ele vai ser a própria luz, Ele vai iluminar tudo, aleluia. Então quem tem essa alegria, aleluia, pode levantar a mão para adorar ao nome do Senhor, porque só aqueles que desejam sentir essa presença para sempre é que irão para o céu, é que irão morar com Ele na eternidade. Pode ter certeza, irmão, quem não gosta de adorar o Senhor vai ficar na terra, mas quem gosta de adorar o Senhor, aleluia, vai estar nas bodas do Cordeiro de Deus, vai estar louvando e adorando o nome do Senhor na eternidade. Quem não gosta de adorar o Senhor, aleluia, não tem um propósito. Para quem você veio aqui nesta noite, foi por causa do tempo ou pelo propósito? Essa é uma pergunta importante, porque a palavra aqui está dizendo que tudo tem o seu tempo determinado, e há um propósito para tudo debaixo do céu. Então existem pessoas que vêm por causa do tempo, é o tempo que ela tem livre, então ela vem. Mas tem crente que vem pelo propósito, ele dá um jeitinho, ele se esforça, ele diz, eu vou adorar o Senhor, eu tenho um propósito com o meu Deus, eu vou adorá-lo, eu vou para o culto, eu vou entregar o meu melhor, eu vou adorar ao meu Senhor, porque eu coloquei no meu coração um propósito, aleluia. Foi falado aqui de pratos, foi falado aqui do que o mundo oferece. E o mundo ele oferece dependendo do tempo que você está passando. Quando você está passando um tempo ruim, vem a oportunidade de você melhorar, mas é fugindo do propósito do Senhor. Às vezes quando você está no tempo bom, vem um propósito de você ficar melhor ainda, mas fora do propósito do Senhor. Mas aquele, aleluia, que adora ao Senhor, que tem um propósito com Deus, aleluia, ele não se preocupa com o tempo, ele não se preocupa se é tempo de semear ou tempo de colher, ele sabe que é um tempo determinado. Irmão, o tempo, olha só, jovem, escute nessa noite, o tempo de você colher vai chegar também, o tempo de você semear pode ser agora, então semeie, aleluia, porque tudo tem seu tempo determinado, aleluia. Mas seja semeando, seja colhendo, seja triste, seja alegre, mas não saia da presença de Deus, não fuja do propósito do Senhor, aleluia. Glórias a Jesus. Essa é a grande questão, irmãos. Nós tivemos o congresso falando sobre quando desceu o Espírito Santo ali, e é importante a gente entender que ali havia um tempo determinado, porque o Espírito Santo ele era uma promessa em Joel 2:28, e tinha chegado o tempo do Espírito Santo descer, mas não foram todos que receberam, só recebeu quem tinha um propósito, só recebeu quem estava crendo, aleluia, que o tempo ia chegar. Quem tem um propósito, ele sabe que o tempo vai chegar, aleluia. Por isso que eu estou dizendo para todos aqui nesta noite, o tempo, aleluia, glórias a Jesus, o tempo do Senhor Jesus voltar vai chegar, querendo ou não, porque já está determinado. Agora só vai, aleluia,
aleluia, só vai estar na glória com o Senhor aqueles que têm um propósito. Não é aqueles que tiveram um tempo na presença de Deus e um tempo fora. Não, não é esses. Só vai estar com Ele, aleluia, quem tem um propósito com Deus, quem não apostatou da fé, quem ainda crê no Espírito Santo de Deus, quem ainda crê que Ele batiza, que Ele faz grandes maravilhas. É estes que irão estar com o Senhor na glória, que estarão adorando ao Cordeiro de Deus. Quem tem um propósito, porque entende que o tempo é chegado. Aleluias, glórias a Jesus. Você precisa entender, irmãos, que o tempo é de baixo, o tempo é da terra. Tudo que acontece na terra tem um tempo. Por isso Jesus veio e passou 33 anos e alguma coisa, se eu não estiver enganado, na terra, porque ele tinha um tempo para cumprir aquilo. É por isso que ele foi traído naquela época, porque tinha um tempo. Ele não veio antes nem depois, ele veio num tempo determinado. Glórias a Deus, porque debaixo da terra tem um tempo. Mas o crente tem que entender que o propósito dele é de cima. É um propósito que transcende a mente humana. Há pessoas que dizem, irmãos, que Deus, quando Adão comeu a fruta, Deus ficou fracassado, Deus ficou triste, Deus foi surpreendido. Mentira! Deus é onisciente. Ele já sabia que ia acontecer aquilo e fazia parte do propósito dele. O cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. A Bíblia diz isso. Ele já tinha um propósito. Glórias a Deus. Ele não é surpreendido, porque o propósito que é de Deus, aleluia, irmão, você não pode viver com medo, com tristeza, com angústia no seu coração, se o propósito que você tem na sua vida é do Senhor. Se é um propósito que está no coração de Deus, não tenha medo. Passe pela prova adorando o Senhor, passe pela bênção adorando o Senhor, passe pelo bem, pelo muito, pelo pouco, louvando a Ele, porque você tem um propósito. E quem fez o propósito, aleluia, não foi o homem, não foi o presidente, não foi o poder judiciário, foi o Senhor Jesus. Foi Ele que fez esse propósito na tua vida. Quem pode dar glória a esse Deus? Adora Ele, mas adore com propósito. Adore com um propósito. Quando você diz glória, não é porque você tem tempo, não é. É porque você tem um propósito. Quando você diz glória, você tem que dar glória tendo um propósito nisso. Aleluia. Quem veio nessa noite com o propósito de sentir a presença dele, eu vou te dizer, ele já está aqui nessa noite, e a presença dele já está neste lugar. Mas tem que ter um propósito. Aleluia. Muitas pessoas, irmãos, pedem o batismo com o Espírito Santo. E eu não vou dizer, julgar quem A ou B, não, eu não sei, quem sabe é Deus. Mas eu posso dizer que às vezes não recebe porque não tem um propósito. Porque os discípulos foram cheios do Espírito Santo, foram batizados, porque tinham um propósito. O propósito era sair e ir para Jerusalém, para a Judéia, para a Samaria, todos os confins da terra. Era um propósito. Às vezes a gente pede as coisas a Deus, mas não tem um propósito para aquilo. Deus não vai dar. Temos que pedir a Deus com um propósito, com uma finalidade. Aí Deus abençoa, aí Ele faz. Por isso, irmãos, eu não posso chegar aqui e pregar e dizer, você vai receber o Espírito, você vai... Eu não faço nada, quem faz é o Espírito Santo. Agora, se você veio com um propósito, aleluia, e você diz, eu só vou sair daqui com esse propósito. Se você tem uma vida que já tem um propósito com Deus, vai chegar, porque tem um tempo determinado. Ele determinou um tempo para cada um receber esse batismo. Basta termos um propósito. Quem quer receber? Aquele que deseja. Então continue buscando, continue batendo na porta, continue. Um dia vai chegar o revestimento do poder na sua vida, vai chegar a graça, vai chegar a glória de Deus, e você também vai ser cheio do Espírito Santo, e vai receber dons, vai receber, aleluia, grandes coisas do Senhor. Mas tem que ter um propósito. Glórias a Jesus. A palavra de Deus diz lá em Mateus 24:35, irmãos, já estou caminhando para o final.
Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O que é que Jesus estava querendo dizer quando ele falou isso? Ele estava querendo dizer que o tempo pode passar. Até o céu, até a terra, vai ter o tempo que eles vão ser renovados, que eles vão ser restaurados. Mas a palavra do Senhor, ela vai permanecer. Irmão, até no céu, os princípios dessa palavra vão continuar, porque Deus não muda. Lá em Malaquias ele diz: eu, Senhor, não mudo. A palavra de Deus, ela não muda. Então nós, como jovens, devemos tomar posse dessa palavra ao nosso coração. A mesma palavra que diz lá no Salmo 119: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Este mesmo versículo que colocou muitas pessoas de pé, muitos jovens das outras gerações nos caminhos do Senhor, ainda é válido hoje, porque a palavra de Deus, ela não é envelhecida com o tempo, não, ela continua com propósito, ela continua valendo da mesma forma. Glórias a Deus. Em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 2, Paulo está dizendo para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4 versículo 2: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Então Paulo estava dizendo para Timóteo: esteja preparado a tempo e a fora de tempo. É a única coisa, irmãos, que nós devemos entender, além do mais, é que devemos estar preparados na palavra, a tempo e a fora de tempo. O que significa a tempo e a fora de tempo? Na hora de você exercer a exposição da palavra, esteja pronto. E quando não estiver também, esteja pronto também. Então eu quero finalizar dizendo isso: não esqueça, aleluia, de viver no propósito de Deus, porque o tempo vai chegar. Se você tem um chamado, se você tem uma direção de Deus, vai chegar. Se você receber uma promessa do Senhor na tua vida, não se importe com o tempo, aleluia, se importe em viver no propósito, no lugar que Deus te colocou, fazendo aquilo que Ele disse que era para você fazer. Continue, aleluia, porque o tempo já está determinado, Ele já determinou, aleluia. Quem é o homem para dizer, aleluia, que não está determinado? Nada. Quem determina é o Senhor. Todas as coisas que acontecem debaixo do céu, aleluia, só acontece por conta do propósito que o Senhor tem, só acontece por causa que o Senhor é quem determinou. Ele determina esse tempo para nós, aleluia. Quando nós focamos mais no tempo, a gente sai do propósito. Quando a gente está numa prova ali, a gente quer que Deus mude o tempo. Senhor, eu estou no tempo de chorar, Senhor, eu quero que o Senhor mude para o tempo de alegrar. E Deus diz: não posso, senão eu vou mudar meu propósito. Eu não posso mudar isso. Por isso que o povo de Israel, irmão, passaram 40 anos rodeando a terra, coisa que era para eles chegar rapidamente, porque não entendiam o propósito de Deus. Eles queriam burlar o tempo de Deus. Abraão fez isso, outros fizeram isso, mas Deus, ele não muda o tempo por causa, não muda o propósito por causa do tempo. Ele pode até mudar o tempo por conta do propósito. Já tem passagens na Bíblia que nós vemos Deus mudando o tempo, retrocedendo o tempo, Deus parando o tempo, como fez com Josué, por causa do propósito. Mas Deus não muda o propósito por causa do tempo. Você pode chorar, você pode, Senhor, Ele está dizendo: calma, eu tenho um propósito, viva nele, que o tempo já está determinado. Viva no meu propósito, aleluia. Deus está falando conosco nessa noite, dizendo: viva no propósito. Não importa se é o tempo de pandemia, não importa se é o tempo que a porta está fechada, eu abro outra. Se não tiver parede, eu abro mesmo assim, porque eu sou Deus, eu tenho todo o poder, aleluia. Não importa se é o tempo da enfermidade, eu curo, eu saro, eu posso fazer cirurgia sem precisar de bisturi, eu tenho todo o poder, eu faço como eu quero, eu faço do jeito que eu quero. Quem pode levantar a mão para adorar esse Deus? Mas só adore quem tem propósito, quem está adorando porque quer adorar, quem está louvando porque quer louvar.
propósito. Aleluia. Para finalizar, irmãos, que já deu horário. Para finalizar, tem gente que não entende, irmãos, até hoje o Espírito Santo. Qual é o propósito do Espírito Santo, irmão, nessa terra? Porque a Bíblia diz que há um propósito debaixo do céu. Então, se o Espírito Santo veio do céu para a terra, é porque ele tinha um propósito, e tem. Jesus, quando veio, ele morreu na cruz, cumpriu o propósito na redenção do Calvário. Hoje nós somos libertos do pecado. O sangue nos purificou, mas ficou o Espírito Santo com um propósito. Qual é o propósito? É nos santificar, é nos preparar para o encontro com o noivo, é nos, aleluia, é nos deixar preparados para morar com Cristo na glória, é fazer com que o crente seja cheio do poder de Deus, para pregar, para louvar, para proclamar o Evangelho. Esse é o propósito do Espírito Santo. Então, irmãos, o crente que não sente o Espírito Santo de Deus na vida, ele está fora do propósito do Senhor. Eu não estou falando de ser batizado com o Espírito Santo. Existem muitos crentes que não são batizados, são cheios do Espírito Santo. Eles têm frutos, eles já têm o Espírito Santo na vida dele. Mas se você, irmão, passa, aleluia, um mês, uma semana, um dia sem sentir o Espírito Santo, você está fora do propósito. Porque ele estará aqui com o propósito de nos preparar, de trazer santidade, de trazer bênção, de trazer poder de Deus para nossas vidas. Então nessa noite, aleluia, quem tem propósito já sentiu o Espírito. Eu sei que já sentiu o Espírito Santo. Porque se ele vier aqui nessa noite, não é para fazer um evento, não é para fazer um ribuliço, não, é para fazer, aleluia, com que a presença de Deus seja notória, é para trazer alegria ao teu coração. Ei, se você veio triste nessa noite, não vai sair assim não. Abra seu coração nessa noite, que o Espírito Santo pode, ele pode tirar a tristeza, ele pode te encher de poder, de graça, de glória. Aleluia, glórias a Jesus, porque esse é o propósito dele. Ele não faz nada sem propósito. Quem tem propósito de sentir a presença dele, já sentiu, porque ele não faz nada sem propósito. Glórias a Jesus. Então, meus irmãos, fiquem com esta palavra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Orem por nós. E eu agradeço pela confiança. Deus abençoe.